Fala galera, vamos acompanhar aí a análise de Renata Fã, Cicinho, Edu Dracena e Ronaldo sobre os lances polêmicos da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no Maracanã. O Verdão reclama principalmente de um pênalti não marcado, de Jorginho em Gustavo Gomes. Vamos ver aí a opinião dos comentaristas sobre este jogo. Agora o negócio é o seguinte, que tiro foi esse, Negrão? Como é que é? Que tiro foi esse? A gente já falou muito da arbitragem também, mas ó, o Palmeirão tá só focado na Liberta, tá treinando, saiu até um solzinho e tem torcedor aqui apoiando, viu? Muita gente aí que nem o Abel aí, o Edu vai criticar o Abel. O Edu vai criticar o Abel, mas tem muita gente apoiando aqui. Fica tranquilo que a gente debate sobre isso aqui. Passa logo. Ô, Capela, já já a gente bate um papo, porque agora as repercussões, as declarações e as entrevistas de uma vitória fundamental para o Flamengo. O quarto árbitro falou para mim que ele achou, imagina, o quarto árbitro achou que foi pênalti e tinha que ir para avisou para o VAR, mas o árbitro principal é o que manda. Fico triste porque um espetáculo legal com o Maracanã lotado e tem a ingerência do árbitro, né? Mas eu fico triste porque acho Sampaio um bom árbitro, mas acho que é um dos mais soberbios do futebol mundial. Eu não sei, desde que eu estou há quase 8 anos aqui, meu parecer, acho que ele tem alguma coisa com o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fico triste por isso, porque eu acho ele um grande árbitro. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Mas eu tenho código, não vou falar o que ele falou para mim. Ele fechou o microfone, mas eu sempre fui respeituoso com ele. Ele falou muita coisa para mim, mas eu não vou falar porque eu tenho código e isso fica em campo. O que acontece em campo, fica em campo, mas eu fico triste por isso. Você não quer falar o que ele falou? Não, não vou falar porque eu tenho código. Então, esse fica só para mim e para ele. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Eu falei com os árbitros muito tempo e que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Podíamos ter feito em condições normais a primeira oportunidade, podíamos não fazer gol. É um penalti, claro, e podemos não fazer gol. Temos outra situação a seguir, em que, na minha opinião, há uma falta no Roque, no árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido o Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone. Mas enfim, o Flamengo é uma excelente equipa, com um excelente treinador e não precisa de outras coisas, não precisa. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo com o que quer que seja aqui no Brasil, está bem? Estiveram muito tempo calados, não? Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? Acho que tem muito pouca coisa para se queixar, olhando para aquilo que têm sido os últimos jogos deles. A arbitragem foi uma arbitragem sem casos, não foi a melhor arbitragem, não foi. Houve muita falta que o árbitro não nos deu e que devia ter dado, muita falta. Eu estou-me a lembrar de 3 ou 4 faltas sobre o Arrascaeta, feitas quase sempre pelo mesmo jogador e não sei o cartão. Agora, em termos de casos, não houve. E se alguém está a reclamar, é porque não está habituado a não ser ajudado. Gente, tem que parar com essa coisa. Ai, ajuda, não ajuda, eu sou mais beneficiado, o outro é. O campeonato tem que ser jogado. E foi um jogão de bola. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras entregaram muito futebol, só que a arbitragem acabou chamando mais atenção. Vocês vão discutir tudo isso agora. Ronaldão, VAR, árbitro central, comunicação do primeiro lance mais polêmico de Flamengo e Palmeiras, o pênalti não dado do Jorginho no Gustavo Gomes. Segura a aqui, direto na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar, também pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda. Para, vamos conseguir empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Ok, só o time velocidade. Não vai ter. Tem velocidade. Agora sim, não vai. Pela 3 Calma. tá? Pode ficar Ok, tranquilo. pela 3. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Vai lá. Ok. Vai lá.
Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta. Ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços na costa, os dois braços dele estão estendidos e não faz a flexão com o impacto para empurrão. Aqui. Tá estendido e não faz a flexão. Bom, Caio Max Augusto Vieira, no VAR, Rafael Klein, árbitro que apita vários jogos, estava auxiliando também lá na cabine do VAR, e o Wilton Pereira Sampaio, uma escalação que demorou para ser apresentada, fizeram um mistério, seguraram esse anúncio e não adiantou muito, Chico, porque as polêmicas vieram. E eu vou inverter, eu vou começar com você. O que é um problema, porque eu não sei se foi uma estratégia boa eu sentar do lado do Edu aqui, porque eu já sei que eu vou arrumar briga. Não. Rapaziada, o negócio é o seguinte, é um lance totalmente interpretativo. Eu reconheço quem entende como pênalti, mas eu concordo com o áudio do VAR. Por quê? Porque quando ele faz a análise de que, na opinião do VAR naquele momento, não há o impacto e ele entende o braço como um braço de referência e não há flexão, na minha opinião, primeiro que o Gomes também se projeta para cabecear. Segundo, que o braço esticado do Jorginho, aí você pode interpretar de que ele empurra. Na minha opinião, o empurrão, você precisa do gatilho, como a gente fala do cotovelo, né? Você precisa fazer o empurrão. Esse braço, ele tá muito esticado e ele não tem força suficiente, na minha opinião, para tirar o Gomes da jogada. Mas vamos lá, reconheço que é um lance extremamente polêmico e que talvez outros árbitros de vídeo ou outros árbitros tenham entendido como pênalti. A gente viu, a Renata não gosta dessa expressão, muitos micropênaltis nesse campeonato. Chico. Não, micro, macro pênalti, não tem isso. Não, mas assim, a gente viu muitos pênaltis sutis sendo marcados nesse campeonato. Ou é pênalti ou não é pênaltizinho? Mas assim, o futebol é um jogo de contato, ainda mais dentro da área. Mas nas costas. Você tem que analisar o impacto, você tem que analisar a infração, se ela ocorre, se há nitidamente um empurrão. E, gente, na minha opinião, eu estando lá na cabine do VAR, eu teria tido o mesmo conceito que o Caio Max teve. Você fez curso com eles? Óbvio. E aí, Wilson? Não, mesmo curso Você? que o Chico fez. Pênalti. E claro, evidente, não precisa dar o gatilho, porque ele está pulando e ele tem um impulso com as pernas e a mão já está esticada e com o gatilho é no pé, não é no braço. O gatilho é no pé dele, que ele pula, ele não pula para marcar. Ele não pula para marcar, porque ele está distante, ele não conseguiria chegar no Gomes. O gatilho é no pé dele, não é no braço. Braço esticado, ele desloca o Gomes pelas costas, com as duas mãos nas costas. Pênalti, claro. É que ele fez curso com os caras, aí por isso que tá essa porcaria o futebol brasileiro. A arbitragem. Bom, Sgarbi. Quando eu avisei que a arbitragem um dia prejudicaria o Palmeiras, eu fui chamado de chorão aqui, por um cidadão que hoje tá chorando pra caramba, né? Que se chama Edu Dracena. Nossa, quanto rancor. Não é rancor, é que eu avisei que eu ia dar risada da cara de algumas pessoas aqui no estúdio quando acontecesse isso. Na minha opinião, cara... Vai acontecer com todos, viu, eu, desde criança, desde que eu gosto de futebol, eu sempre aprendi, sempre entendi que contato nas costas é faltoso. E, cara, quando você fala que não tem... todo Chico, contato não, tá bom, mas um contato nas costas, quando você fala que não tem impacto, cara, quando o jogador tá pulando... Para aí, eles estão disputando a bola? O Jorginho não disputa a bola. O Jorginho não, só o Gomes tá cabeceando. O Gomes tá no movimento de cabeceio, ele nem tá olhando pro Jorginho nem nada. O Jorginho disputa o quê ali? Cara, e Chico, quando você tá assim, subindo na área, qualquer mínimo contato nas suas costas, te desloca. Na minha opinião, pênalti. Só que o choro tá engraçado. Porque teve time que postou artezinha de choro. Em São Paulo vai ter choro a semana toda. Teve isso, não teve? Então agora, quando foi prejudicado, perde a moral. Não tá chorando, não. A gente tá comentando um lance que aconteceu, Sgarbi. Aconteceu um lance. Nós pênalti, falamos aqui que foi um grande jogo de futebol. O Palmeiras jogou de igual para igual. Entendeu? Ok, o Flamengo ganhou com erros individuais ali, às vezes coletivo também no primeiro gol, mas o Palmeiras jogou, o Flamengo também jogou. Agora, esse lance poderia ter resultado do jogo. Mas mesmo assim, o Palmeiras jogou o jogo. Tem que bater o pênalti primeiro, né? Tem um Rossi lá, velho. Peraí, tem que bater o primeiro lance do primeiro turno também já. Eu falei que foi pênalti, mas tem que bater, velho. Teve impacto? Olha só, explica pra mim, teve esse impacto, alguma coisa, Chico, no braço? Também não. Então, mas foi marcado Isso pênalti. é outro micropênalti. Foi marcado pênalti, e aí? Eu também acho pênalti. Ramon abate Abel. Eu também acho Foi o mesmo que apitou contra o São Paulo. Só que aí, Edu, se você quiser ficar recuperando o lance antigo, teve um pênalti também no Everton Ribeiro no ano passado, que tem impacto nas costas também. Mas é isso que a gente tá falando. Mas a questão foi o quê? A semana toda, 2 semanas, pressionando a arbitragem. O Flamengo falou até do antidoping, que foi fazendo no dia antes do jogo, na sexta-feira, como foi feito no Palmeiras também. E isso é natural fazer. Eu já fiz várias vezes antidoping, surpresa. Entendeu? Agora, porque foi no Flamengo, começou a fazer aquela coisa toda. Aí não foi fazer no Flamengo ou no Palmeiras. Então são coisas assim, o árbitro entrou já pressionado. Ele já viu falando, eu não posso errar. Ele tá mal posicionado, ele tá mal posicionado, o Gomes tá na frente dele. Mas aí acho que não foi o árbitro, hein, Rê? Aí foi o VAR. Aí teve a comunicação, já tá liberado. Marco, e você? Aí foi o VAR. Renata, pênalti. Empurrão por trás, pênalti.
Houve um lance durante o jogo que também o Gustavo Gomes dá um empurrão desse e ele também não apitou falta, né? Mas, para mim, pênalti, deveria ter apitado. Bom, Capela, e você, qual é a sua opinião? Lance talvez mais polêmico da partida. Não tenho dúvida que empaca e impacta no desenrolar do jogo, porque estava 0-0 até então. Agora, Francisco Garcia, Chico, que homem, que caráter, que índole incrível que você tem, que bom menino, que grande pai, que grande marido você é. Mas, cara, ainda bem que você nunca apitou um jogo de futebol. Lance interpretativo. Você está interpretando de forma que você está beneficiando o infrator. Pelo amor de Deus, o cara não disputa o lance. O Gomes, ele está projetando. Vocês estão aqui, você que é contra o micropênalti, você está procurando todo o micropênalti. Você está aqui do meu lado, então eu vou falar para você aqui, você é contra o micropênalti e você está aqui, procurando erros no Gustavo Gomes e não erros em quem não disputou o lance. Aí você tem que falar do gatilho. Se eu tivesse que ele se projeta. Em você. Não procurou erro não. Outra coisa, você trouxe uma inverdade, uma fake news aqui, porque você fala que o cara, ele não está com o braço esticado, o braço totalmente esticado, projetando o Gomes pra frente. Francisco, você fez o mesmo. Mas a flexão. Olha o que você me fez fazer. Foi o VAR. Concorda com Ulisses, Chico. Foi pênalti, Chico. Rona. Então, eu fiz esse curso que o Chico fez. Mas isso me preocupa. 10 minutos de aula. Calma, isso me preocupa. Calma, eu não cheguei aí, mas a verdade é uma só, porque desloca. Eu não vou ser clubista aqui nesse exato momento. Parabéns, Ronaldo. Não tem como a imagem, ela pega contra as minhas palavras aqui, entendeu? Pra mim foi pênalti, mas eu gostei que não marcou, porque que bom que você é sincero. É gostosinho demais. Honesto. Tem mais lance assim. Eu me senti até aliviado pelo fato de que, ainda bem que ele empurrou, sabe quem mais empurra dentro da área? É o Gustavo Gomes. E agora ele tá chorando. Ele falou, o juiz, ele desligou até o aparelho pra falar comigo. Calma, menos, filho. Você sempre faz isso dentro da área com todo mundo. Você empurra, você atropela, você põe a mão, você apoia, é o papel do zagueiro, não é, Edu? Não, Gustavo Gomes tá jogando demais. Mas tá jogando no ataque e na defesa. Eu tô amando, ainda mais perdendo o jogo, eu tô amando. E se tem mais 5 minutos de jogo, e o Flamengo? O Flamengo não tem nada a ver com isso, gente. Mas tem mais lance polêmico, Ulisses. Mais tem. Que gostosinho. No pênalti do Fux, no Pedro, tem 2 reclamações do Palmeiras. Na origem, Vitor Roque, Danilo, era origem? Primeira pergunta. E depois, o Edu reclamou de uma falta do Fux. O Edu reclamou também. A comunicação agora. Não. Ataque. Pode jogar aí, cara. Eu não vi nada de errado aí, não, viu? Pra mim também não. Pra mim tudo certo. Tá marcado que estiver no PP. Tem o trombão, um encontro aí, não foi nada. Ataque. Possível penal. Campo marca o pênalti, tá? Não precisa falta de ataque antes. Ok. Em looping, Raul, por favor. Em looping? Isso daí. Deixa um loop longer. Claramente tem um pisão que impacta na queda dele. Claramente. Wilton, o penal tá confirmado. Só vamos checar o APP, tá? O pisão é claro. Ok, caiu. Então, possível falta aqui, vamos ver se tá dentro do APP. Pode soltar. Solta, Raul, por favor. Seguindo a velocidade real, ok? Ok. Para. Volta ali, ó. Ok. Da possível falta que tem lá, a partir do momento que ele joga essa bola para trás, não tem mais verticalidade e a equipe tá totalmente no seu campo de defesa e postada, tá? Perfeito. Possível falta aqui agora de ataque, tá? Antes, vamos ver essa possível falta do Pedro aqui, que pode impactar que ele poderia ir para jogar. Vai, solta. Vamos ver se essa ação aqui, se ele se protege ou se ele bota a mão. Tá? Entender se ele busca o jogador de vermelho também aí, Caio. Tá. Volta. Solta, desde o início. Tá? Para vocês, essa ação desse jogador de ficar parado aqui, ele vai de frente e depois impacta esse jogador de prosseguir para a jogada e poder se defender melhor nessa ação? Cara, quem busca aí é o jogador de verde que busca de vermelho, não é? O jogador de vermelho tá correndo, o jogador de verde parado. O vermelho tem como fazer? Ele vai desviar ou vai parar? Ok. Ele para e tem um contato pra mim, tá? Que é buscado pelo jogador de verde. Exatamente. O vermelho tá correndo pro ataque e o verde parado ali buscando o vermelho. Ele se desloca no caminho do vermelho. Wilton, já foi checado 2 possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque. E depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor. O penal está confirmado, tá? O jogador defensor se coloca na frente do jogador atacante, que vai só se desvencilhar dele. Acabam trombando e ele deixa o corpo cair, tá bom? E depois ele comete o penal pisando no pé dentro da área. O penal está confirmado, ok? Bom,
Ai, ai, ai. O VAR não entendeu o momento entre Danilo e Vitor Roque como fase de ataque. Ai. Ai, ai, ai. Onde começa a fase de ataque, Chico? Esse é o problema. Não há nada específico. Esse é o grande problema da regra, não existe um protocolo. Se eles definissem, se a falta for no campo de defesa, Inter e Corinthians foi, acho que, o jogo mais polêmico a respeito disso. 2 gols do Corinthians. Vários passes. Quantos passes? Isso. Sei lá, né? Você tem que ter uma diretriz. Não existe. Não existe. O Juvena fala muito do lance do Gomes com o Tapia, né? No gol do Palmeiras, que é lá na meia-lua da área defensiva. Imagina. É muito longe. Então, aí que tá. O que o VAR fala ali naquele momento? Eles nem analisam muito a falta, que na minha opinião ocorreu. Só que o Wilton, ele tá narrando. Não vi nada, segue o jogo. Então o árbitro de campo, o campo, entende que não há falta. O jogo segue. E aí quando o VAR, depois do pênalti, vai voltando e analisa os 2 embates ali, né? Aquela falta do Vitor Roque e depois do Bruno Fux, eles entendem que o Flamengo recua uma bola, primeiro, campo de defesa, recua uma bola e o VAR fala isso. A defesa do Palmeiras está postada e não há verticalidade. Não existe isso na regra, não existe isso no protocolo, mas é uma opinião que o VAR ali tem que dar para entender se está no APP, Attack Phase Position, zona de ataque, para você anular um gol. Cara, é o mesmo VAR, o grande problema é esse, é o mesmo VAR de Fluminense e Mirassol. Que aquela falta na origem, lá no campo de defesa, foi marcada por entender como origem do gol lá do... E depois do meio de campo ainda. Canóbio, lembra? Depois do meio de campo ainda. Né? Exato, linha de defesa. É o mesmo VAR. Então o grande problema é a falta de critério. Mas eu concordo muito mais com esse tipo de lance, porque eu também não entendo fase de ataque. Fase de ataque, pra mim, mas pra você, é quando já está direcionado pro ataque. A falta existiu, mas eu não anularia o pênalti por entender que não é fase de ataque. O Chico citou aqui o lance do Tapia com Gomes, né? Porque é mais um que aí, na minha opinião, a arbitragem seguiu um critério, então. Porque ali também tem um agarrão por trás e que o jogador se projeta, ali também pede a falta. Não, mas tem um agarrão por trás. Não, mas é que tá muito longe. Eu acho que são lances de muito longe do gol. O fato de estar longe ou não, na minha opinião... Que aí, se tá muito longe, geralmente não é fase de ataque. Eu sou totalmente contra, no modo geral, anular gol, anular pênalti, anular lance assim, de ataque por uma falta que aconteceu no meio de campo. Sou contra, já falei isso. Agora, esse do Fux... Ô, Fux, pelo amor de Deus, o Fux para na frente do Pedro, o Pedro vai de encontro, não consegue passar porque o Fux tá parado na frente dele, e o Pedro faz assim. E não tem gatilho, então, igual fez o pênalti, não fez o gatilho? Falta. Você acha foi falta? Gatilho? Eu achei. Pelo amor de Deus, o Fux... Ele fez um gatilho? O Fux é um baita jogador, um grande zagueiro. Ele mas o Pedro jantou ele. Ele olhando o lance hoje, ele pensa assim, putz, cara, eu tentei a falta ali naquele momento, não deveria ter caído, porque ele conseguiria facilmente não ter caído. Não foi nada. Ele não deveria ter feito o pênalti. Porque também. Mas alguém aqui achou que não foi pênalti? Não, foi muito. Não, pênalti é... Alguém discorda do pênalti? Foi. Pênalti é claro. Então, pênalti não é o problema. Mas antes... A questão é o seguinte, é muito engraçado a arbitragem. Mas eu levaria em consideração aquele momento Danilo e Vitor Roque. A falta foi no Vitor Roque, indiscutível, porque a bola está no campo de ataque do Flamengo, não está no campo de defesa. A falta foi no campo de ataque. Não existe a volta da bola para o campo de defesa. É uma mentira, porque aí esse setor que tem uma linha que divide o gramado, não sei se os árbitros sabem, é o ataque já. Aí passou dessa linha, já é considerado ataque. Isso não está escrito em lugar nenhum. Como não está escrito, com um monte de besteira que ele falou. Tudo bem, mas não está escrito que passou a linha é fase de ataque. Então, pode fazer uma pergunta? Faça. Se o cara tá sozinho, ele tá atrás da linha, lançado, ele pega a bola e faz o gol, e se ele tiver à frente da linha, ele tá sozinho, ele tá impedido? Tá impedido. Então ali é uma linha... Tudo bem, mas nós estamos falando de regras diferentes. Regras diferentes. Esse protocolo aí não está escrito onde é a fase de ataque. Mas aí quem define é o árbitro. Esse é o problema. Ele tem que definir. Não se voltou a bola em nenhum momento pro campo de defesa. Não, se voltou, mas se recuou. Recuou a bola no campo de ataque. Ela volta. No campo de ataque. Mas a defesa do Palmeiras já está postada em muita coisa antes do gol. Olha aqui, o Flamengo não tem nada a ver com isso, nada, eu repito. Só que isso vai acontecer com o Flamengo também. Vai acontecer com o Corinthians, vai acontecer com o Palmeiras, com o Bahia, com o Inter, com o Grêmio. Por que tá esse choro hoje, então? Por que esse choro? Porque é muito ruim. Esse choro é muito ruim. O segundo gol do Flamengo com o Corinthians foi lateral pra quem? Eu sei que você protege a arbitragem, você não viu pra quem foi. A gente tá querendo arrumar a arbitragem. Eu sabia que você ia botar o Corinthians no meio. A gente tá querendo arrumar a arbitragem. Só que aí no último jogo o Flamengo foi prejudicado também no pênalti, mesmo sendo 3-0. Teve um pênalti claríssimo do jogador do Bragantino. Pro Bragantino. Então vocês estão falando o quê? Eu avisei aqui, quando errasse contra o Palmeiras, vocês vão chorar. A gente tá chorando aqui, eu estou reclamando aqui especificamente de arbitragem, que prejudica e favorece todos os clubes do futebol brasileiro. Em lances absurdos. Lances absurdos. Esse cara foi pra Copa do Mundo, ele fez só jogo pequeno. Quando ele pegou um jogo grande, as duas seleções Inglaterra e França, só isso. As duas seleções da FIFA foram reclamar pra FIFA, as duas seleções da Copa do Mundo. Quer dizer, ele é fraco, pô, ele é ruim. E aí falam que é o melhor do Brasil. Nossa, Cunha, esse lance é polêmico.
Onde está a fase inicial, a fase que começa o ataque, para a gente considerar Danilo e Vitor Roque. Depois o Palmeiras pede uma falta no Fux e depois o Fux comete o pênalti no Pedro. Como é que você analisou tudo isso? Fase de ataque é difícil definir. Imagina o seguinte, que você tem uma falta ali na saída da área e você vence a falta e dá um balão para frente e faz o gol. É lá atrás. Não é uma questão de distância, é uma questão de movimentos. Quantos movimentos, quantos passes houve até a conclusão do gol ou eventualmente do pênalti. Então, eu acho que quanto mais construção tem, menos é fase de ataque já. Mais fase de ataque. Para de inicial. Claro. Então, aí entra o lado interpretativo. Mas foi falta para você? Eu acho que foi falta. Foi falta como houve muitas faltas desse tipo que não foram dadas. Como a do Gustavo Gomes, que empurrou, acho que foi o Pedro, algum deles. A gente vai analisar depois. Então, empurrão absoluto, igualzinho o empurrão do pênalti, que não foi marcado. Então, o pênalti é claríssimo, não tenha dúvida que é claríssimo, e não houve falta do Fux. Eles se encontraram, o Fux tentou obstruir o Pedro e o Pedro pegou. Ele empurrou. Não, mas Edu, tem dois lances não marcados, iguais bem parecida com essa falta do Danilo. Primeiro do Tapia com Gomes e o segundo é num jogo do Inter também. O Botafogo o cara do Botafogo igual não foi parecido. É parecido. São lances parecidos. Nossa, não são parecidos. São parecidos. O oficial do Anderson Barros, gente, é enorme aqui, mas vamos lá. É a resposta dele. Diferentemente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Perder ou ganhar faz parte do jogo e estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra uma grande equipe. Mas não podemos tolerar a hipocrisia. É inaceitável que o técnico Felipe Luiz e o diretor José Boto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo. Sob esses erros, a direção do Palmeiras vai discutir com a comissão de arbitragem dentro dos fóruns adequados, como sempre faz. Respeito Felipe Luiz pela trajetória que construiu como atleta e que agora vem desenvolvendo como treinador. Mas é falta de ética falar de outro clube da maneira como ele falou. Quanto às declarações do Boto, elas não me surpreendem. Basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula. Espero que a Justiça Desportiva seja firme com quem semana após semana mente e usa de insinuações sem provas para pressionar, em busca de benefício esportivo. Pelo bem do futebol brasileiro, essa pressão precisa acabar. O que vivemos nos últimos dias foi muito grave e requer uma reflexão de todos. Tem uma incoerência aí nesse texto, né? Qual? Quando ele fala, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Aí abaixo está escrito, né? Sobre esses erros de arbitragem, vamos discutir. É um fato, doutor. Não, mas ele diz que não vamos responsabilizar a arbitragem e, ao mesmo tempo, ele fala que houve erros da arbitragem que favorecem o Só que aí ele vai onde foi cabível. Ele emitiu a nota quando ele vai na CBF reclamar que é o direito dele. Com pênalti que não deram. É o direito dele. Isso não é choro, doutor. Novamente, Edu. Isso não é choro. Vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado do jogo. Tá. Embaixo. Ainda mais depois do jogo que houve erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo. Mas como? Ele fala que não vai responsabilizar a derrota, doutor. Ele fala que não vai responsabilizar. Isso não é choro. Doutor, na verdade, isso é fato. Toda vez. Inclusive o que o São Paulo fez também, a diretoria, as notas, o vídeo do Júlio Casares. Ronaldo, o vídeo do Júlio Casares, as declarações do Boto, o Anderson Barros falando ridículo. Porque o Boto tem que ter responsabilidade que ele fala. Ele também, porque já foi jornalista reclamar. O Boto tem que responsabilizar. Dirigentes brasileiros. O que ele fez lá no Palmeiras, falando que invadiu lá o vestiário e ninguém provou. Casares, entendeu? Tem que ser responsabilizado, sim. Casares, Boto, Anderson Barros, todos. Cara, o Anderson Barros não tá acusando ninguém. Tá bom, Edu, todos vocês não lutam pelo bem da arbitragem no futebol brasileiro. Você luta. Não, você luta. Não, cada um luta pelo seu, só isso. Então aqui me desculpa. Porque cada um vê o seu lado. Você vê o seu lado do São Paulo e você vê o seu lado. Não, então, eu não luto. Só que eu não sou diretor do clube. Eu também não sou. Você é. Eu também não sou. E eu não vejo meu lado. Não adianta você acusar o outro. Não, mas eu não tô acusando, eu não tô vendo meu lado. Você tá falando que ninguém vai vendo meu lado. Eu tô falando que o diretor não tá nem aí pra arbitragem no Brasil. Ele tá aí pelo seu time ganhar ou perder. Seja com erro de arbitragem, seja com no erro. Então a gente vai ficar nessa daí até sempre. É que agora o campeonato ficou aberto, Capelanes. 6-1, uma vitória a mais. E agora todo mundo vai trazer os argumentos que achar convenientes para a cena. É isso.
Exato, mas, ó, gente, Sgarbi, Edu, calma, gente. Começando a semana, pessoal. Não precisa gritar, sabe? Calma, vamos debater aqui tranquilo, sossegado, começando a semana. Olha que sol maravilhoso. Mas assim, pessoal, meu ponto de vista, semana passada, todo mundo aí, ó. Todo mundo aí, ó. Porque o Palmeiras é o pá. Que é o melhor futebol do Brasil. Que o Palmeiras vai ganhar. Que o Palmeiras é favorito. E eu falei, me cobrem segunda-feira. Pessoal, uma coisa é fato. Seja com o Varmengo, seja com a arbitragem ajudando, seja lá como for. Quando você junta o melhor elenco do continente e fala, rapaziada, vamos jogar nosso futebol, o 3-2 foi até, entre aspas, mentiroso, que o Gomes fez o gol no final. O Flamengo ficou de bolinha depois, querendo colocar na roda, a torcida gritando olé. Gente, se o Flamengo se organizar, não vai ter jeito, não vai dar pra ninguém. E agora o negócio é o seguinte, se o Palmeiras tivesse vencido, a taça era deles, acabou o campeonato, ponto final, tchau, obrigado. Como o Flamengo venceu e dá uma balada na estrutura, moralmente falando do Palmeiras, o campeonato pra mim está aberto, independentemente ainda do Palmeiras depender só das suas forças, sobretudo porque no meio de semana tem Libertadores. E pra mim, com dor no coração eu digo, o Flamengo ainda é o favorito para levar mais uma taça do Brasileiro, Renata. E vai render muito assunto ainda até o final do campeonato. A CBF divulgou na noite deste domingo os áudios do VAR da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3-2 no Maracanã pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos lances publicados é o pênalti pedido pelo Verdão em cima de Gustavo Gomes. A jogada aconteceu aos 3 minutos de jogo, após contato de Jorginho nas costas do capitão do time, de Abel Ferreira. Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir no campo. Para Caio Max, o VAR do jogo, o lance não tem um impacto faltoso. Wilton pode seguir. Os dois braços estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrão, declarou o árbitro de vídeo. Para PC Oliveira, comentarista de arbitragem da TV Globo, deveria ter sido marcado pênalti para o Palmeiras no lance. A CBF publicou também a análise do pênalti que originou o segundo gol do Flamengo. O Verdão entende que houve 2 faltas antes, a primeira em Vitor Roque e a segunda em cima de Bruno Fux, que na sequência derrubou Pedro na área. PC Oliveira, por sua vez, considera o lance legal. Até o início do mês, a CBF divulga os áudios do VAR apenas em lances que tiveram a checagem do árbitro de campo. Após uma reclamação do São Paulo na sequência da derrota para o Palmeiras e aval da FIFA, a entidade passou a publicar também lances sem revisão na cabine.